Paz, Senhor Jesus, amém. Que Deus possa abençoando a sua vida, o seu lar. Hoje Deus tem uma palavra para a tua vida, né? Mais um dia que o Senhor nos concedeu. Estamos aqui para meditar na palavra do Senhor. Hoje a gente veio aqui meditando sobre a autoridade de Jesus, né? Como Filho de Deus, ele recebeu toda a autoridade, ele recebeu o nome sobre todo nome. E a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele não faz nada por ele mesmo, né? Tudo que ele faz é porque ele vê o Pai fazer. Ou seja, tudo os seus entendimento, tudo que ele, a forma como ele age porque ele recebe do Pai a instrução, né? Ele não age por conta própria. Quão importante, né? Nós não agirmos por conta própria, nós não querermos fazer as coisas pelo nosso próprio entendimento. Nós vemos que o próprio Jesus, ele tinha, né, essa dependência de Deus, né, do que ele devia fazer, né, de como ele deveria agir, de como ele deveria proceder. Ele agia tudo conforme o Pai mandava, né? O Pai mandava, ele obedecia, porque dele mesmo ele não teria como fazer as coisas, né? E aqui também, estou lendo aqui João capítulo 5, tá? O Evangelho de João capítulo 5, estou lendo a partir do verso 19. Aqui também fala assim, assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, assim também o Filho dá a vida ao que ele quer. Olha que interessante, né? O Pai ressuscita e dá a vida, assim como ele ressuscitou Jesus, né, dos mortos. O Filho também recebeu esse dom de ressuscitar, né? De dar a vida a quem Ele quer. Então, Jesus, Ele recebeu também esse dom de ressuscitar, né? De trazer a vida aos mortos, né? De dar a vida a quem Ele quer. Aí, interessante que no próximo versículo aqui, que já diz um pouquinho diferente, né? Porém, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, né? Deus, ele, como juiz, né? Nós sabemos que Deus é juiz, ele é justo. Ele não julga, mas ele deu ao Filho todo o poder e a autoridade para julgar. Então, Jesus, ele recebeu essa autoridade para julgar, né? Ele tem autoridade de juiz também, ele tem autoridade, domínio, poder sobre ele é um juiz, né? Isso foi lhe concedido pelo Pai, né? Olha que privilégio, né? Olha que responsabilidade, né? Julgar, né? Trazer juízo, né? A vida de alguém. Isso é algo muito, assim, difícil, né? De ser feito, né? Eu creio que julgar alguém não é nada fácil, né? Você decidir sobre o destino de alguém é algo bem difícil de ser feito, né? Mas para aqueles que trabalham, né, com justiça, né, com leis, entende, né, melhor do que a gente que é leigo nessa situação, como é feito, né, esse julgamento. E nós vemos aqui que Jesus, ele recebeu também esse direito, né, essa autoridade dada pelo Pai. Por que Jesus recebeu isso? Aqui explica, né, que a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho, também não respeita o Pai que o enviou. Então, aqui já está bem claro, né, falando sobre respeito. Quando fala de juiz, todos nós sabemos que é preciso ter respeito, né, pelos juízes, pelos advogados, por todas as autoridades, né? Nós temos que ter respeito. E aqui está falando, né? Quem não respeita Jesus, não respeita Deus, não respeita o Pai. Então, porque o Pai e o Filho, eles são um só, né? E se você não crer nas palavras de Jesus, você já está condenado, porque a Bíblia diz que aqueles que ouvem, Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e crê, não já passou para a vida eterna, não será condenado, mas já passou para a vida eterna. Esses, né, já foram ali bem-aventurados, né, já receberam a vida eterna e não receberam a condenação. E vemos também
que Jesus afirma que chegou a hora, né, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus. Os que ouvirem viverão. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida e deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Glória a Deus. Aqui nós podemos perceber que todos ouvirão a voz do Senhor Jesus, até os mortos, né? Todos vão ouvir essa voz poderosa, essa voz que dá vida, essa voz que julga, essa voz que absolve ou condena. Todos irão ouvir essa voz. Chegou a hora, diz o Senhor, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e ressuscitarão, tanto os que fizeram o bem, tanto os que fizeram o mal. Uns para a condenação eterna e outros para a vida eterna, né? Conforme cada um fez, conforme que cada um praticou, né? Haverá então uma ressurreição, um julgamento, uma condenação, né? Haverá então ali o Filho de Deus, né? O juiz sobre toda a terra, julgando, né? Os vivos e os mortos, para que recebam, né? A sua recompensa daquilo que foi feito, né? Por parte de cada um. Não fique admirado por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver. Aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Então, se você está ouvindo a voz do Filho de Deus nessa manhã, se você está ouvindo a voz do Senhor Jesus, se você crer, né, naquele que enviou o seu Filho, se você crer que Ele é o Filho de Deus, né, que Ele foi enviado pelo seu Pai para fazer essas obras maravilhosas que Ele fez aqui, né, por cada um de nós. Se você crer que Ele se entregou para que você hoje pudesse ser livre dessa condenação eterna, para que você pudesse viver. Se você crer, você já terá a vida eterna. Você não estará condenado, né? Mas você será salvo. Mas se você negar, né? Negar o nome do Senhor, se você rejeitar Ele como Filho de Deus, se você rejeitar a autoridade dEle, se você desrespeitá-lo, você estará desrespeitando a Deus, ou você estará negando a Deus, e Deus também irá te negar, e Deus também não irá te aceitar. Então você será excluído, né? Você será também rejeitado. Essa palavra, e você será condenado. Essa é a palavra, ela é talvez dura de se ouvir, mas é uma palavra verdadeira, né? É uma palavra real, né? Assim como existem as autoridades na terra que julgam, também existem autoridades nos céus também que julgam, né? Nós precisamos reconhecer a autoridade do Filho de Deus, respeitá-lo como Senhor e Salvador, né? Crer naquele que o enviou, que é o Pai, né? Que o amou, que o separou, que o enviou para esse propósito, né? Eu não sei qual é o seu credo, qual é a sua religião, isso não importa. Nada disso importa para Deus. O que importa é somente que você creia que Jesus é o Filho de Deus, que Ele foi enviado a este mundo para salvá-lo, que você creia que Jesus veio para te libertar da escuridão, das trevas para a luz, veio para iluminar os seus passos, veio para te mostrar qual o caminho você deve andar, né? Veio para te tirar do caminho de destruição, do caminho de morte. Para isso Jesus veio, para nos salvar da do nosso estado terrível de destruição, porque o ser humano sem Deus, ele se destrói, né? Ele busca caminhos difíceis, né? Caminhos que trazem sofrimento. Ele busca caminhos totalmente opostos daquilo que Deus nos deixou como palavras, como caminhos de vida, né? Se o ser humano se afasta de Deus, ele se torna uma fera selvagem que mata o outro, que
destrói a vida do próximo, faz coisas terríveis e se destrói também. Principalmente se destrói, né? As pessoas sem Deus, elas não sabem que elas são vulneráveis a todo tipo de pensamentos terríveis que vão destruir a sua vida e destruir a vida de outras pessoas, né? Coisas que nós poderíamos falar, né, de tantas coisas, pessoas que são levadas às drogas, ao crime, pessoas que fazem barbaridades, matam filho, pai e por aí vai. São inúmeras as coisas que nós podemos aqui falar de pessoas que vivem distante de Deus. O que acontece, né, com pessoas que vivem distante de Deus? Por isso elas são condenadas, né, porque certamente elas cometem muitos crimes, né? Certamente pessoas que vivem longe de Deus, que não aceitam Jesus como, que não creem que Jesus é o Filho de Deus, elas estão perdidas. Elas vão ser levadas por caminhos que vão levar ela à morte, à condenação. Então, justamente por isso que elas serão condenadas, porque estarão cometendo inúmeras coisas terríveis, né? Mas você que crer no Filho de Deus, que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, né? Que o aceita como seu Senhor, né? Da sua vida, que o confessa como o único Senhor e Salvador, você tem a vida eterna. Amém? Você está livre da condenação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Foi para isso que o Filho de Deus foi enviado, para te livrar dessa condenação. Não pense você que você não cometeria nada disso que eu possa ter falado aqui, porque você certamente cometeria crimes, violências, tudo que não presta, você seria condenado se você não tivesse, né, tido esse encontro com Jesus. Mas hoje eu creio que é o dia que você vai receber a sua vitória, porque você já passou da morte para a vida, porque você creu naquele que enviou Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Que Deus te abençoe.